Mulherada, vocês sabem lidar com dinheiro? Vocês entendem de finanças e casa, organização financeira, investimentos? Hoje vocês vão aprender tudo com as nossas convidadas, que o papo tá muito legal. Fiquem aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Boa noite, amigas! Sejam bem-vindas a mais um MigaCast. Hoje o nosso episódio está muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar, porque o assunto é dinheiro, né? E quem não gosta de falar de dinheiro? Eu quero dizer para vocês que depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre dinheiro, me apaixonei e aproveitei para trazer aqui para vocês. Vocês sabem que tudo que eu gosto eu compartilho com vocês, né, amigas? Então hoje eu trouxe aqui de convidada para vocês a Tamires, que é mentora financeira, e a Maria Eduarda, você ia falar Ana Eduarda, Maria Eduarda, que é assessora de investimentos. Olhem que legal, as meninas aqui vão dar uma aula para vocês de investimentos e organização financeira, porque é um assunto que está se falando bastante agora, né, meninas? A gente vê muita coisa nas redes sociais, né? Então, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz que vocês aceitaram o meu convite, Tamires e Maria Eduarda. E hoje vamos conversar muito sobre isso, meninas. Quero que vocês contem a experiência de vocês, né? Primeiro, eu acho que é interessante vocês contarem como que vocês chegaram nessa vida de dinheiro, né? Porque a gente não tem uma educação financeira muito, assim, legal, quero dizer, né? A gente não aprende na escola. Então, como é que despertou? Como é que o dinheiro chegou até vocês? O assunto. Tá. Então vamos lá. Então, primeiramente, oi amigas, oi Aline. Oi. Tô muito feliz de estar aqui, muito honrada pelo convite, né? De você lembrar da gente aqui para falar sobre o dinheiro. E com certeza aí é um assunto que vai render muito hoje, porque tem papo, né? E tem assunto pra gente falar sobre o dinheiro. Isso mesmo. Então, eu vou começar falando, né? De como que eu entrei aqui nesse mundo, né? Da parte da área de educação financeira, ao qual hoje eu sou realmente apaixonada, né? Como você comentou, quando a gente entende mais e entra mais a fundo, né, nesse assunto, a gente realmente se apaixona. Sim. Então, eu sou formada em engenharia ambiental, então uma área, assim, totalmente, né, diferente do que eu atuo, de fato, hoje. Mas, assim, era algo que já lá na faculdade eu já sabia que eu já não gostava muito, mas, enfim, terminei. Aí, depois, né, que eu finalizei a faculdade, eu comecei a trabalhar e estava tentando me encontrar. Aquela fase de 23 anos, 24 anos, estava tentando me encontrar e ver o que, de fato, eu gostava de fazer. Comecei a trabalhar e tal, e nesse meio tempo, eu tava noiva, e aí eu tava começando a organizar o meu casamento. Foi aí até que eu conheci a Maria Eduarda, né, porque a gente tava naquela época de pandemia, então a gente tava organizando o casamento, teve que até adiar o casamento que teve, aconteceu muito isso, né, então a gente teve que adiar o casamento, a gente tava ali com o dinheiro para pagar algumas coisas, e aí eu conversei ali com o Felipe, né, meu atual marido, e aí eu falei, não, a gente precisa, né, guardar esse dinheirinho aqui, porque a gente vai precisar usar lá na frente. E aí eu vi alguns vídeos da Maria Eduarda falando sobre investimentos e tal, eu falei, mas é bem com essa menina aqui que eu vou conversar. Eu lembro que a nossa primeira reunião ainda foi no carro, né, tava eu e o Felipe, a gente tava no carro lá, e a gente conversou com a Maria Eduarda, e aí entramos nessa parte de começar a organizar o dinheiro. Mas eu confesso que ainda nessa época, a parte de fato de organização financeira, ela não estava tão presente assim na minha vida. Mas eu já comecei a gostar, de me interessar um pouquinho mais nessa parte. Aí, ok, né? Casamos. E aí começa, de fato, a vida financeira do casal, né? Quando vem as dívidas. Isso, aí vem tudo junto. Porque o que aconteceu, né? A gente tava com conta de casa, né? Que a gente tinha feito a obra. Conta de casa, conta do casamento para terminar de pagar. Então, a gente se viu numa situação de que ou a gente se organizava ou a gente se organizava. Não tinha para onde correr. E aí, a gente começou a se organizar, claro. Eu já sou uma pessoa, assim, muito organizada, né? Na minha vida, então, na área financeira não foi diferente. Eu gostava muito de planilha de Excel, de começar a organizar. Então, eu lembro que já na primeira semana, assim, que a gente tava casado, eu nunca me esqueço desse dia, foi numa quinta-feira à tarde, a gente sentou e falei aqui, vamos listar tudo que a gente tem que pagar, tudo que a gente, né, tá devendo e tal, vamos se organizar. Ficou marcado esse dia. Foi ali que você entrou de vez na planilha. Exatamente, foi no ali que eu mundo entrei. Das planilhas. Exatamente. Aí a gente começou, né, a se organizar. E aí, nessa época, como eu comecei a me interessar cada vez mais, eu vi a diferença que uma organização financeira traz ali para a vida da pessoa.
questão de tranquilidade, de você saber de fato o que está acontecendo ali com a tua vida, né? E eu comecei a ver que nem todo mundo era assim. Nem todo mundo tinha essa visão do que estava acontecendo. E eu pensava, mas como que essas pessoas vivem, gente? Como que dá, né, consegue sobreviver ali, consegue viver sem entender o que está acontecendo com o dinheiro? E aí eu comecei a estudar cada vez mais esse assunto, né? Comecei a pesquisar cada vez mais na internet, porque agora tem muito conteúdo sobre isso na internet gratuito. Então comecei a assistir muitos podcasts, né? E aí quando eu resolvi fazer disso, de fato, uma profissão, né? Me profissionalizar mais nessa área. Eu procurei uma pós-graduação. Então, atualmente, estou fazendo uma pós-graduação em educação financeira, para eu ter, claro, sempre mais conhecimento para passar, né, para os meus clientes. Eu comecei no Instagram, comecei falando algumas dicas, e aí surgiram algumas pessoas perguntando, mas você pode ajudar, assim, mais específico? Porque, geralmente, as dicas que a gente visualiza é mais geral, né? Não são é de superficiais, fato. Isso, né? Exatamente. E aí, quando essas pessoas vieram perguntar, eu até conversei muito ali com o meu marido, que ele sempre me incentivou muito. E aí eu falei, então vamos começar uma mentoria aqui gratuita, né? Vou começar com alguns casais aqui para entender como que é e tal. Então, comecei a fazer algumas mentorias gratuitas e vi que aquilo começou a dar certo, né? Deu certo. Você começou a colocar em ordem a vida dos casais. Isso, eu comecei ali com alguns casais e tal, de forma gratuita. Então, eu falei, não, dá certo e eu vou fazer disso aqui a minha profissão. E aí eu comecei hoje, né, sou a mentora financeira. Inclusive é a minha mentora financeira, tá, amigas? Dá licença, a Tamires, eu tenho uma mentora financeira, eu senti essa necessidade, eu e o Vitor, porque, meu Deus, e é uma coisa muito nova, né? É uma novidade, porque existe né? muita consultoria financeira, por exemplo, para empresas, mas a gente não vê muita, né, mentoria financeira, assim, para a vida pessoal mesmo. E, meu Deus, é extremamente importante. Eu só percebi isso quando eu comecei a fazer. A gente já estava percebendo que a gente precisava de uma ajuda, porque a gente não estava sabendo administrar o nosso dinheiro. Nossa, como se fosse muito dinheiro. Quero dizer assim, administrar a vida financeira, né? O que ganha, o que gasta, onde que está indo o dinheiro. Quando a gente percebeu que a gente não estava sabendo o que estava acontecendo, tipo, onde é que está indo tanto dinheiro? Falou, não, eu já sei, eu tenho uma amiga que vai me ajudar. Lembrei da Tamires na hora. E a Tamires está... eu brinquei até, falei, igualzinho se fosse um bolo, assim, de lã. E todos os nossos encontros a gente tá desembaraçando. E agora a gente consegue enxergar, né? Sim. E é isso que até eu falo, né, para os meus clientes no início da mentoria. Eu falo, assim, que a gente tem que manter a calma ali no início, porque é exatamente isso que você falou. A gente não vai sair com a vida financeira resolvida em um encontro. A gente vai aos pouquinhos visualizando. Às vezes a planilha vai ficar um pouco, meu Deus, confusa. Não só a planilha, porque tem pessoas que gostam de papel e caneta. Gostam de anotar e realmente, assim, quando a gente fala sobre o dinheiro e organização financeira, não existe o certo e errado. A gente tem que fazer dessa forma. Não, existe o que dá certo para você. Então, se você não gosta de planilha, não se adapta com planilha, não adianta, né? Vamos procurar uma forma que dê certo para você. Então, eu sempre converso isso, né, com os meus clientes. Vamos encontrar ali uma forma que dê certo para você. E aí, nesse meio, né, quando a gente inicia, às vezes eles ficam meio confusos. Ai, meu Deus, mas e esse resultado aqui? Onde que eu coloco? Como que eu consigo ver isso daqui? Eu falo, calma, é um processo. E leva um tempinho ali pra gente conseguir organizar tudo, E né? é desconstruir tudo que a gente aprendeu e reconstruir uma nova forma de pensar e trabalhar com dinheiro, né? Com certeza. E aí tem os investimentos também, que eu vou pedir agora para a Maria Eduarda contar para vocês, amigas, como é que você chegou a ser uma assessora financeira. Quantos aninhos você tem, Maria Eduarda? Primeiro, boa noite a todos também, boa noite, Tamires, Aline. Eu tenho 25, vou fazer 26 agora. Olha só que vergonha, amigas, eu vou fazer 40 e tô aprendendo a administrar o dinheiro. Eu me formei em contabilidade aqui no Unicentro mesmo, né? Meu pai também é contador, então vim de família que já mexia com dinheiro. Então vocês falaram no início, né, a paixão por dinheiro. Eu sempre quis ser bancária. O sonho da minha vida era estar no meio do dinheiro. Eu brincava que eu queria estar dentro da tesouraria do banco para contar o dinheiro, sabe? Queria muito. Que legal. E aí, aos poucos, eu fui entendendo os benefícios da assessoria e foi assim que eu comecei a ir na XP. Então, no escritório de contabilidade, revisava ali os impostos de renda dos clientes, revisava as aplicações financeiras das empresas e aí despertou minha curiosidade.
posso investir isso melhor, eu posso ajudar eles. E foi o que a Tamires falou, veio com a empresa. Isso no meu ponto de vista, né? Até chegar nas pessoas físicas, né? Então, nessa época, eu já estudava sobre Bolsa de Valores, já operava na Bolsa de Valores. Vi também que pouquíssima gente faz. Quando a Tamires falou, me lembrei de um dado. 60% da população americana tem um assessor de investimentos. Uma pessoa para ajudar. No Brasil, quantas pessoas? Talvez 2%, 5%. Nem 10%. Nem 10%. Investimentos na Bolsa de Valores, entre 5% a 10%. Então, pouquíssima gente abre a sua vida para que alguém possa ajudar. Sim. Seja na parte do investimento, seja na parte da organização financeira, né? E eu também acho que é muito importante ali. Eu vejo que, assim, os clientes trazem uma construção que vieram dos pais. Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha avó me ensinou assim, né? E traz isso para a vida atual, que é totalmente diferente. Exato. É outro gasto, o cartão de crédito é diferente, né? A maneira com que a gente lida com finanças é diferente, o salário é diferente, né? Sim. Então, as pessoas não entenderam a importância de delegar isso para um profissional que possa ajudar, né? Então, eu entrei na XP nessa época, eu sou assessora da InvestSmart, que é o maior escritório da XP hoje, e o nosso papel é esse, sentar com o cliente, como diz a Tamires. Não existe receita de bolo, não existe qual que é o melhor investimento do mundo. Pergunta de milhões. Fiquem até o final. Fiquem até o final. Gente, não existe melhor investimento, existe o melhor investimento para você. Cada família é uma, cada cliente é um, cada cliente tem uma idade, um perfil de risco, né? Nosso papel é mapear, entender. Agora que a Aline já se organizou, né? Depois da Tamires, né? A Maria Eduarda. Isso é legal, isso é legal. Por isso, amiga, que as duas estão aqui hoje. Porque um assunto complementa o outro. Complementa. E o contrário é verdadeiro. Quando eu vou atrás do cliente desorganizado, você precisa falar só um pouquinho. Você vai falar com a Tamires, depois a gente conversa. Porque não adianta, não é pelo volume financeiro que ganha, sim pela organização. Exatamente. Porque o investimento, né, seria já um passo número 2 da organização, né? Pelo que agora que eu tenho uma mentora, né, eu já estou meio que entendendo. É necessário primeiro essa organização para aí, então, você se organizar com o dinheiro que você destinar um dinheiro para fazer o investimento, né? Uma coisa que acho que é importante, né, Tamires, não é preciso que sobre dinheiro para investir, porque nunca sobra. Sim, isso. Né? Se a gente for esperar sobrar, não funciona. Mas é organizar e destinar uma parte para investir. Então, de fato, é um passo 2 aí da organização financeira. E todo mundo pode investir, Maria Eduarda? Todo mundo pode investir, gente. Vou falar um número redondo, que é legal, né, de dar exemplo. Se você investir R$300 por mês, por 30 anos, a uma taxa de 1% ao mês, você tem 1 milhão. R$300 por mês, gente. R$300 no final do mês, investido por 30 anos. O que é mais difícil aqui? A constância, a disciplina de ir pra academia, de comer saudável, é a mesma coisa. No investimento eu trago a mesma realidade. Investiu bem, todos os meses, seguir um plano correto, investiu bem, né? Tem bons investimentos, boas rentabilidades. Isso pode oscilar conforme oscilem os investimentos, né? Mas é uma média, vejam. Quando que alguém que guarda R$300 por mês vai ter 1 milhão? Em 30 anos. É só fazer o que tem que ser feito todo mês, né? Exatamente. Então veja como eu tô trazendo para uma realidade menor, né? Então, tanto faz. E as pessoas, elas têm um pouco de medo de investir ainda, né? Mas é porque às vezes não tem um profissional que esteja ali assessorando, né? Sim. Fazer sozinho, né? Muito do nosso papel é isso, né? Também é desmistificar, ensinar. Olha, isso aqui é assim, essa taxa que é cobrada é essa, esse investimento não tem custo, esse aqui é cobrado, esse tem risco, esse não tem. Então, muita gente escuta assim, qual que é o meu maior risco? É esse. Aqui você pode perder teu dinheiro, aqui pode tal coisa. Não, aqui não. Aqui tem seguro, esse título é do governo, não tem o menor risco possível, né? Então, a gente tenta ensinar, né? Isso. E geralmente, né, as pessoas que chegam ali para mim perguntando como que eu inicio a educação financeira, a organização financeira, eu gosto muito, né, de entrar na parte da organização e já falar sobre investimento. A pessoa já ter ali essa ciência de, não, vamos iniciar o investimento também. E eu adoro citar esse exemplo que você comentou, porque eu pergunto para as pessoas, porque hoje, quando você fala assim, da pessoa ser milionária e tal, numa visão popular, parece distante, né? Nossa, a pessoa pensa, meu Deus, não, é impossível. E aí eu penso, daí eu falo isso, e guardar R$300 por mês pra você é tão impossível assim? A pessoa fala, não. Eu falei, então, se você guardar durante 30 anos, você tem 1 milhão. E a pessoa já, Aí agora, como você vai fazer isso, ou onde você vai guardar? Daí já não é comigo. E uma coisa, né, é legal falar que assim, nossa, 30 anos é muito tempo, gente, todo mundo vai chegar lá. É melhor chegar lá com ou sem 1 milhão. Exatamente, vai passar igual. Eu sempre falo, o tempo passa
do mesmo jeito. Fazendo ou não fazendo alguma coisa. Exatamente. E a gente vê isso pelas crianças. Exatamente. Então imagina você fazer um investimento desse para um filho que acabou de nascer, uma criança que tem 2, 3, 5, 10 anos. Sim. Eu acho que o tempo é o que elas mais têm a favor. Então, para mim, o melhor presente, né, que os pais podem dar é ensinar isso desde o início. Desde o início. Fazer isso, né, para eles. A gente, na verdade, não tem essa educação, né? A gente nunca, eu falo por mim, a gente nunca aprendeu a guardar dinheiro, né? Para começo de conversa, a gente não tem nem guardar na poupança. Eu, pelo menos, não tive essa educação. Tipo, a minha relação com o dinheiro é ganhar para pagar as contas e, se sobrar alguma coisa, de repente investir num terreno, alguma coisa. Essa é a nossa educação financeira, né? Sim, que a gente aprendeu com a família. Exatamente, que a gente aprendeu com a nossa família. Então, assim, sempre muito distante essa questão de... Agora, tá, né, é um assunto que as pessoas falam muito, né, sobre... investimento, sobre reserva de emergência, né? Você fala, meu Deus, pra que isso, né? Depois que você começa a entender, sim, precisa, né? Mas é tudo uma questão de desconstruir tudo que a gente aprendeu para construir de novo, né? Sim. E eu concordo que devia ter nas escolas, devia ter projetos muito mais... Não tem, né? Criar muito mais esse conhecimento, né? Não tem. Exatamente. Embora, né, hoje em dia ele está sendo mais falado esse tema, mas a gente ainda tem muito, né, um caminho enorme assim a percorrer. Porque o que a gente aprende ali, né, de educação financeira é com exemplos, né? E geralmente os exemplos que a gente tem é só a gente pensar, né? Por exemplo, os nossos tios, os nossos avós, os nossos pais. Nós queremos seguir os exemplos deles, né? Então, se sim, né? Então, ok, siga os exemplos deles. Se você quer um resultado diferente, então você tem que fazer algo diferente que eles fizessem, né? E isso envolve, como eu comento, que envolve, não é difícil, mas é trabalhoso, né? Ele exige de você. Eu acho que é muita disciplina, né? Isso, exatamente. Exige muito de você, né? Então, por exemplo, nessa parte de guardar, investir, né? Que a gente fala, né? Guardar o dinheiro, investir o dinheiro. Tamiris, meu filho, daqui 5 anos, 6 anos, ele tá indo pra faculdade. E aí eu, né, começo a fazer umas projeções. Então vamos investir ali um tanto por mês aqui para você chegar lá daqui 5, 6 anos, né, que é um tempo menor, você ter uma reserva. Mas é uma reserva pequena, é aqui 8 mil que eu vou conseguir guardar até lá, investir e guardar até lá. Eu pergunto, e é melhor você chegar lá com 8 mil ou sem 8 mil? Né? Porque quando a gente fala de tempo maior, o resultado vai ser maior. Sim. E quando a gente fala de tempo menor, às vezes a pessoa se frustra, né? Nossa, não vai ser tanto. Mas é melhor você ter, né, essa reserva aqui ou você não ter? É melhor você ter. Sim. E principalmente a reserva do dia a dia também, né? Como você comentou. Reserva de emergência, colchão financeiro, reserva de oportunidades, né? Cada um queiram falar, né? Exatamente. Eu falo para os meus clientes que isso, assim, é saúde mental. De fato. Você saber que você tem um valor reservado para se acontecer algo no teu dia a dia, que a gente não espera, de fato, né? Por exemplo, às vezes acontece alguma situação com o carro, acontece alguma situação de saúde, você ter aí um lugarzinho onde você possa recorrer, né? Onde você não precisa recorrer ali, por exemplo, a empréstimos, juros absurdos, ou até mesmo cartão de crédito, que está muito de fácil acesso hoje, né? Então, você ter ali aquela reserva, e aí, quando eu falo dessa reserva, né? Que quando você vai pesquisar, né? Para montar a reserva financeira, tem que ter 6 meses do meu salário ou 6 meses dos meus gastos essenciais. A pessoa olha e acha aquele valor absurdo. Eu falei, calma, né? Não olha já o valor final. Começa, né? Começa ali. Você quer estar com a tua reserva de 40 mil? Mas não foca no 40 mil agora foca no 1.000. Sim. Depois que você chega no 1.000, aí você chega no 2.000. Isso já vai te dar uma tranquilidade, né? E aí, quando a gente fala isso, é muito comum. A gente vê memes na internet, né? Eu já comentei muitos com vocês. Memes na internet, por exemplo, Tamiris, como que eu vou criar uma reserva de emergência se a minha vida é uma emergência e tal, né? Então a gente escuta muito isso e é engraçado, né? As pessoas falam, colocam muito isso e compartilham isso na internet. Mas eu falo que quando isso acontece, se acontece uma emergência todo mês na sua vida ali, tá faltando planejamento financeiro. Com certeza. Mas então, era isso que eu ia falar agora, né? Na verdade, quando a gente fala em reserva de emergência, investimentos, é um passo número 2.
Porque eu, por exemplo, estou no passo número 1, que é saber aonde está indo o dinheiro. Porque a verdade é que a gente não sabe. Você não pega o cartão de crédito e você não vê, eu gastei esse mês tanto em mercado, tanto em gasolina, tanto na farmácia. Nós não fazemos isso. Ninguém faz isso. Simplesmente paga a fatura. E é aí que eu acho que começa o BO. Porque você saber exatamente aonde que você está gastando. Sim. Porque, pede comida, come fora, sai passear, abastece, fica zanzando, não tem uma logística com o carro, vai pra não sei onde, vai pra não sei onde. Tipo, por exemplo, a minha vida, né? Minha vida é muito isso, tipo, pega o carro, leva não sei quem, vai não sei onde, quando vê, a gasolina o preço tá, tipo, a gente não para pra pensar, mas no final é isso que é isso que pesa muito, né? Sim. É um valor muito grande, né? Comer fora também, enfim, a gente não vê isso porque a vida é tão corrida que você vai passando o cartão e vai pagando e vai vendo e você não sabe exatamente aonde está indo o dinheiro. Mas eu acho que também tem outro ponto aí, Aline, questão de, você falou assim, eu ainda não invisto, né? Então, comecei com a organização. Muita gente acha que não investe, mas já investe. Por exemplo, quem tem casa alugada, quem tem terreno, só não tem a disponibilidade do dinheiro, sabe? Tem um negócio, tem uma casa própria, um carro, 2, 3 carros, uma lancha, tem vários bens, mas não chama de investimento. Então, isso a gente vê direto lá. Eu brinco direto com o meu cliente, coitado, com a orelha vermelha lá, que ele sabe. Ele tem 30 terrenos e 10 mil investidos. Nossa. Então, é um trabalho explicar para ele que, assim, um ditado popular dos investimentos, não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Não tem nenhum problema ter terreno para investimento. Isso é excelente. O problema é você ter só terrenos para investimento. Que se Deus o livre dói a barriga, você vai ter que vender mais barato, vai ter que colocar ali no valor de mercado, né? Sim. Então, você pode perder uma rentabilidade que era ali garantida. Então, eu tento explicar, tentar ensinar, né, a diversificar os investimentos. Então, tudo bem ter uma casa alocada, ter um terreno para investir, ter uma casa na praia. Tudo isso é investimento, tudo isso faz parte da vida da pessoa. Mas ter uma disponibilidade em dinheiro que tenha rentabilidade acima da inflação, por exemplo, é o que mantém o teu poder de compra. O que adianta eu ter um dinheiro numa caixinha de sapato? Se todo mês, todo dia, todo ano, aquilo perde valor. Eu preciso investir a favor da taxa de juros, a favor da inflação. Preciso repor tudo que a gente perde, né? Pode ver a gasolina que você acabou de comentar. Tá muito mais cara do que anteriormente, o mercado, enfim, tudo isso sobe muito, né? Exatamente. Normalmente o nosso salário não acompanha. Exatamente. Ainda mais as autônomas que estão nos ouvindo, né? Dificilmente acompanha 10% ao ano, né, de aumento. Então é muito importante a gente manter o poder de compra com os investimentos, né? Isso que esse é o objetivo, né? A gente tá trabalhando para isso. Caminhando para isso. E a gente já conversa também sobre isso. Nossa, o sonho é pegar, investir e viver desse investimento, né? E sabia que isso é muito legal? É um cálculo que eu sempre faço que traz tranquilidade, como a Tamires falou. Para mim, investir, organizar financeiramente, dinheiro, para mim é liberdade. Então, significa eu poder escolher o que eu quero fazer, que horas que eu vou fazer, né? Então, com os clientes, eu sempre chego nesse cálculo. Qual que é o teu custo de vida hoje? 5 mil por mês. Quanto você precisa ter investido para pagar o teu custo de vida e você poder fazer o que quiser? Chegamos a um número lá, 1 milhão, por exemplo. A gente vai acumular esse 1 milhão. Daí a pergunta 2, se você tivesse esse dinheiro, o que você faria? Normalmente é outra coisa. Eu ia abrir um negócio diferente. Começa a ver. Não, mas assim, a gente começa a ver que a pessoa às vezes está numa vida infeliz, vivendo a bola de neve, pagando conta, recebendo, pagando conta. E se ela tivesse um patrimônio para pagar as contas, ela faria outra coisa. Seria mais feliz, seria mais livre, teria uma família. Então, você veja como o dinheiro é um tabu falar de dinheiro, né? Mas o dinheiro é liberdade, de ter felicidade de você ter dinheiro. A gente não pode ter medo de falar, de esconder, né? Quando você ganhar, não, depende, não posso falar. Gente, é felicidade, é falar de abundância. Então, eu tento trazer muito isso, sabe? Isso também, né? É uma coisa que, fora a nossa educação financeira, que a gente não teve, isso também é uma coisa que eu acho que atrapalha muito. A gente tem uma crença bem limitante sobre dinheiro, né? Você não contar quanto ganha, você não poder gastar. Nós temos essa crença de não poder gastar, de você só pode você não pode esbanjar. Se você tem um pouquinho, você não pode fazer uma coisinha a mais, né? Sim. Mas essa liberdade de poder ter um dinheiro a mais, né? A gente sempre fala isso, né? Eu tenho certeza absoluta que na planilha de vocês tem lazer, diversão. Sim. Lógico, tem que ter espaço pra isso, né? Não pode ser 50% da renda. Sim. Mas tem que ter um espaço, né? Exatamente. A pessoa tem que viver também, né? Tem que viver. Eu sempre comento que a gente não tá aqui só pra pagar boleto e pagar a fatura do cartão de crédito, né?
Então a gente tem que também aproveitar a vida, tem que comemorar as conquistas. Eu sempre falo isso porque senão a gente vai vivendo no automático, né? E aquilo cai no automático e a gente simplesmente, quando passa o tempo, a gente olha, nossa, eu só realmente paguei as contas que eu tinha que pagar, eu não aproveitei a minha vida. Isso não faz sentido. Então eu sempre comento também no início ali das mentorias, eu falo, não vou sair aqui agora cortando tudo, né? Que esse é um receio. Eu sinto que o pessoal sente, nossa, ela vai chegar aqui, vai começar. Primeiramente, ela vai chegar aqui e vai olhar minha vida financeira, que eu já sei que é um tabu, né? E muitas pessoas às vezes não têm vergonha, não gostam de mostrar. Então, tem que ser muito cuidadosa nesse sentido, né? De abraçar a realidade daquela pessoa, que não é igual a de ninguém, né? Cada pessoa tem uma realidade financeira diferente. Então, a gente vai ter que visualizar como está a realidade daquela pessoa e o que ela quer, né? O que ela quer construir, o que ela quer fazer. E isso também é muito legal, né? Que você comentou de, qual é o custo de vida. Muito importante a gente saber qual é o custo de vida e também qual é o valor que a gente teria, né, que ter investido para bancar esse nosso custo de vida. Isso é muito legal, porque dá à pessoa aquela liberdade de, nossa, agora eu tenho aqui um rendimento que paga as minhas contas essenciais. O que eu vou fazer agora? Aí a pessoa parece que ela se sente livre para fazer o que ela gosta. Então, falar sobre o dinheiro, a gente tem que desmistificar isso, porque parece que é um peso. Né? Parece que o dinheiro é aquela coisa pesada. Porque se você começar a reparar em como as pessoas falam hoje sobre o dinheiro, é sempre com esse peso. É sempre com aquela coisa de, ai meu Deus, nossa, eu não tenho dinheiro, o meu dinheiro sempre acaba no final do mês. Como é que é? Sobra mês e falta dinheiro. Né? Nossa, começou o mês de setembro e eu já não tenho dinheiro hoje, dia 1º de setembro. Alguma coisa assim. Mas vocês sabiam que isso tem origem histórica? Uma vez me contaram lá no escritório uma conversa, assim, que é porque nós somos imigrantes de europeus. E os europeus, estou falando do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os europeus escondiam as coisas, escondiam dinheiro, tinha muita guerra, né, tinha muito medo. Então escondiam dinheiro, escondiam bens, né, viviam fugindo, tinham que ter poucas coisas, e quando vieram para cá, poloneses, ucranianos, alemães, eles tinham medo de falar sobre dinheiro. É uma cultura restrita, assim. E isso não acontece no Nordeste, no Norte. É uma cultura diferente. Eles são mais livres para falar de dinheiro. Eu tenho um cliente do Nordeste que uma vez ele começou a falar, eu fiquei assustada com a liberdade que ele tinha de me falar, sabe? Então eu percebo que nós, né? Centro-Sul, Sul, assim, que temos uma origem europeia lá. Eu percebo que é bem cultural também, né? Assim, eu sou descendente, da minha família é polonesa, ucraniana, e eu percebo, assim, que é bem, o dinheiro é um problema. Eu percebo que o dinheiro é um problema. Ele não é a solução. Né? Ele sempre não é um fácil. Problema. Ele não é fácil, ele é suado, ele é trabalhado e ele é um problema e ele não pode ser gasto. O dinheiro não dá em árvore. É só para sobreviver. É muito cultural. E isso é uma coisa assim que é muito latente na minha família inteira, né? Eu digo isso, a família inteira mesmo, a família extensa, assim, não só a família, né, nuclear ali. É bem cultural isso. E percebo de outras pessoas, a região que a gente vive, né? É uma região que tem essa cultura, traz essa cultura, né? Mas eu acho também que é uma linha muito tênue entre subir o padrão de vida junto com o salário, né? Tô gastando, tô indo bem, e poder atrasar esse padrão de vida. Porque uma coisa que eu mais vejo, casos de sucesso, né, Tamiris? Quem consegue atrasar o padrão de vida por 5 anos, 6 anos. Por exemplo, eu ganhava 5 mil, agora eu tô ganhando 6. Atrás do padrão de vida, não suba o padrão para 6. Continue no 5 por 5 anos. Sim. Aquele 1.000 extra vai fazer toda a diferença. Uma casa própria. E o que acontece, né? Antes da pessoa receber o aumento, ela já gastou, né? Nossa, vou receber eu vou receber R$1.000 a mais ali no mês que vem. Nossa, já gastei antes de receber. Né? Isso é verdade. Então é isso que mas de geralmente, novo, né? Cai na crença do dinheiro, tem que me livrar. Sabia? Isso também tem muito. Uma criança Nós também. brincávamos antes do dinheiro de papel, né? Que ter o dinheiro de papel quer dizer que eu tenho que me livrar, tenho que gastar. Isso. Pra mim, o dinheiro de papel vai muito mais rápido do que o cartão. Com certeza. Porque eu olho na carteira, meu Deus, dá vontade de gastar em algum lugar, né? Então, eu sempre falo, troque R$100. Você tá com R$100 na carteira, agora troque pra você ver. Não, some. Exatamente. Eu acho que essa criança de dinheiro sujo, né? Poxa, É veja como verdade. O dinheiro é sujo. Como isso afeta indiretamente ali a gente, né? E daí, como a gente tava comentando isso, né? De a gente realmente gastar antes de ter esse dinheiro, a gente faz isso com tudo. Então, se a gente parar para analisar o padrão de consumo hoje em dia, o que é comum? É natural, né? Por exemplo, eu vou comprar um celular. O que eu vou fazer? Eu vou comprar o celular
e eu vou pagar depois, né? Eu vou pagar as 12 parcelas. É difícil a gente encontrar alguém que, não, eu vou guardar aqui o dinheiro antes para comprar no celular. Para comprar um celular. Vou guardar as 12 parcelas e daí... Isso, e eu não tô falando que uma coisa é errada e outra é certa, não, né? Mas é esse padrão que a gente tem de sempre gastar antes de ter. E esse padrão, muitas vezes, pode gerar, né, o famoso ali, questão do cartão de crédito hoje em dia, né? Que o pessoal fala ali que é um vilão. Na verdade, ele não é um vilão, né? Eu sempre falo que o cartão de crédito não é um vilão. É a gente mesmo que não sabe usar, né? Porque ninguém ensinou, né? Uma vez a Maria Eduarda postou uma frase e eu falei, nossa, que legal que era. Nossa, como os juros, né, do cartão tá absurdo e tal, realmente é altíssimo. Mas se você pagar no dia, você não pega esse juro. É só pra quem atrasa, né? Então, se você não atrasar, você não pega esse juros, não. Sim. Então, realmente, a gente saber, né, lidar com o cartão de crédito de uma forma correta nos livra de problemas, né? E hoje, né, trazendo um dado, assim, de pesquisas que foram realizadas, 78,7% dos brasileiros têm dívidas, né? Então, estão endividados. E desses 78, cerca de 85% é oriundo do cartão de crédito. Nossa. Porque hoje, o cartão de crédito, né, como a gente já comentou, ele é muito fácil. E aí, quando alia um crédito muito fácil com as pessoas que não sabem usar, né, acontece isso. E aí, nisso, quando a pessoa está endividada, alia um monte de coisa, né? Afeta ali a saúde mental dela. Claro, a primeira coisa que afeta ali, eles fizeram uma pesquisa com o padrão, né, de comportamento da pessoa endividada. Primeira coisa que afeta o casamento, 62% das pessoas responderam que afeta o relacionamento. Isso aí é indiscutível. Tanto é que se você for em qualquer pesquisa, né, que você pesquisar lá no Google, você vai ver que um dos motivos de separação entre casais é o fator financeiro, né? E a gente, mais uma vez, né, dessa crença de ir lá e colocar a culpa no dinheiro. Não é a culpa do dinheiro, né? É a falta de a gente não saber se comunicar em relação ao dinheiro, né? De a gente não saber lidar com o dinheiro, né? Não é o dinheiro em si, mas essa falta de gestão do dinheiro. Exatamente, né? Falta de gestão. Exatamente. E aí também, outra coisa que acontece com as pessoas que estão endividadas, que a gente vê que é um problema, e eu enxergo isso como um problema sério também. A primeira coisa, muito séria na verdade, a primeira coisa que afeta é o sono da pessoa. Então, 81% das pessoas ali que estão endividadas, elas não conseguem dormir direito. Então, olha como isso afeta. Sim. Além disso, não vou lembrar o dado certo, assim, mas uma porcentagem de cerca de 60% afeta a produtividade no trabalho. Nossa. Então, é um alerta para as empresas. Exatamente. Então, é um alerta para as empresas também, né? Como que está a saúde financeira dos funcionários, né? É legal falar sobre isso também, né? Que está aliado à saúde mental, né? Hoje em dia se fala muito ali da saúde mental, mas a gente tem que olhar essa visão de como que está a saúde financeira ali do meu trabalhador, porque isso vai impactar também na performance dele aqui dentro da minha empresa. Sim. Então, isso é algo que está tudo por trás do dinheiro, digamos assim, e a gente só olha aquela coisa final, né? Aquela, realmente não tenho dinheiro aqui, agora não tenho como pagar essa conta, vou deixar esse cartão de crédito aqui. Não, gente, a gente sabe que isso afeta, de fato, as pessoas, né? Exatamente. Então, é um problema que a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar mais, né, sobre o assunto dinheiro. E quando a gente começa a conversar sobre dinheiro e começa a conhecer a nossa vida financeira, você começa a ter poder de decisão sobre ele, que é uma coisa que você sempre fala pra gente, né? E hoje eu tô vendo isso, assim, muito nítido, e eu não enxergava isso, sabe? Hoje eu percebo isso, eu tenho poder, eu posso decidir o que eu vou fazer. Então, por exemplo, nós estamos mudando de casa, né? Por necessidade, né? Quase, uma necessidade extrema. E tem algumas coisas que a gente precisou comprar, então a gente escolheu, isso aqui, não, vamos comprar porque a gente consegue, né, não vamos gastar nisso porque isso é necessário, a gente precisa comprar isso. Você consegue decidir o que fazer, né? Eu substituí agora todas as minhas compras mensais de roupa, eu vou substituir por o que eu preciso no momento, que é a parcela lá do móvel que eu preciso. Né? E é momentâneo, exatamente. A gente tem esse poder de decidir, porque você sabe exatamente aonde que tem dinheiro, aonde que estava indo sem necessidade. Opa, não quero gastar com isso, tudo isso, quero gastar com isso aqui. Exatamente. Mas quando vocês falaram de tabu, né, desse problema de falar de dinheiro, vocês não acham que isso é intensificado em nós mulheres?
Também tem isso, né? Sim, exatamente. Sim. Eu ia perguntar sobre vocês mulheres, eu ia falar sobre a crença também de mulheres falar sobre dinheiro, né? A gente nunca teve autonomia para cuidar de dinheiro, sempre né, essa cultura, né, do homem cuidar das finanças, do homem estar por trás da administração do lar, e às vezes a mulher nem tá sabendo, né? E o que a Tamires trouxe é totalmente o contrário, né? Lembra que ela falou no início que eu que decidi a vida financeira, junto com o marido, e com certeza chegaram num consenso que você é melhor pra isso. E, gente, isso é uma coisa que na não prática né? Conta a verdade pra nós agora, no meu ponto de vista, meu Deus, né? E quando que antigamente a nossa avó podia cuidar das finanças? Sendo que cuidava tão bem do lar. Cuidava da louça das crianças, porque não podia cuidar do dinheiro, né? Então, assim, os homens não são vilões, gente, não é isso. Mas eu adoro o fato das mulheres poderem entender sobre isso. Nossa, isso é incrível, né? Porque é mais uma coisa que nós estamos conseguindo mostrar que a gente é capaz, né? E, às vezes, melhor do que os homens. Sim, em muitas áreas, né? Sim. Eu percebo, assim, nos investimentos falando, os homens são mais arrojados, eles têm mais coragem de investir em ações, de investir em criptomoedas, investimentos que podem dar um retorno maior, mas que tem um risco maior. As mulheres são mais conservadoras. Elas querem investir em títulos públicos, em títulos privados com garantia, então eu preciso da segurança. Eu posso ganhar menos, mas eu quero ganhar sempre, né? Então, perfis totalmente diferentes. O que é curioso, porque normalmente o homem tem nesse estigma da segurança, né? O homem que tem que... Por isso que ele tem que prover, né? Essa cultura, né? Pela segurança. Mas é diferente. As mulheres são mais... Só que agora falando da disciplina, as mulheres são mais disciplinadas. Sim. Todas as mulheres que combinaram que iam aportar 5 mil por mês, aportam 5 mil por mês. Os homens não são todos. Sim. Alguns já deixaram de lado, né? Nítido. Os homens avaliam mais possibilidades, então no meio do caminho surge um terreno, surge um imóvel, eles vêm discutir. As mulheres não. Eu falei que eu quero investir, eu vou investir, ponto, acabou. Isso é verdade, então, a disciplina, né? Eu vejo mais nas mulheres também. Mulher é mais disciplinada. Eu acho que mulher é mais, assim, também firme, ponta firme, né? Quando ela se propõe a uma coisa, ela vai até o fim, né? Ela não balança muito no meio do caminho. Exatamente, mas um ponto negativo seria esse da coragem. Eu vejo que os homens investem mais, começam a investir mais cedo, ganham mais dinheiro, porque se propõem. Né? Então, eu falo hoje em dia com menos mulheres do que com homens. Mas minha paixão, assim, é falar com mulher empreendedora. Eu amo ir no negócio da mulher, entender ali a vida dela e dar coragem pra ela investir, sabe? Porque, de fato, tem essa questão ali da diferença. E é algo que, quando eu iniciei, né, não sei se você também teve esse receio, mas quando eu iniciei nessa parte de fazer mentoria, eu tinha muito essa preocupação de, será que alguém de fato vai querer o meu serviço sendo uma menina, né, falando sobre o dinheiro aqui, uma menina nova, falando sobre algo novo, mentoria financeira, meu Deus, o que é isso? A pessoa vai chegar aqui e vai começar a mandar no meu dinheiro, né? Então, é algo que, até no primeiro encontro eu já falo, eu não tô aqui pra mandar no dinheiro de ninguém, né? Eu tô aqui pra mostrar, na verdade, que quem manda no dinheiro é você, né? Quem toma as decisões, né? Quem toma as decisões, as escolhas, não sou eu e nem o dinheiro. Porque muitas vezes quem toma as decisões ali da casa é o dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu vou. Se eu não tenho, eu não vou. Não é bem assim, né? Não é o dinheiro que tem que decidir por você. É você que tem que decidir aonde você vai alocar seu dinheiro, né? Não é, por exemplo... Isso muito que você comentou, né? Que você está trocando alguns gastos por outros. Você tem esse poder, você está decidindo isso agora. E você sabe que, como a Maria Eduarda comentou, é algo momentâneo, né? É um sacrifício, se a gente tem que fazer a curto prazo, para você ter o que você quer no longo prazo. Não somar mais isso, né? Isso. Porque quando você não tem esse controle, você vai colocando. E é aí que vai aumentando... o problema. Você falou sobre os memes, né? Tem aquele que fala qual o boleto que eu vou pagar hoje, né? Eu vou fazer um sorteio. Tem alguém que vai ficar sem receber, né? Exatamente. E é a pior coisa que tem, você se vê nessa situação, como diz a Tamires voltando, né? Mas vai acarretar o problema no trabalho, no sono, no relacionamento. Tudo isso por... Nós temos uma pergunta da plateia. Na verdade, era um comentário. O Japão, que é um país bem mais desenvolvido, o homem é obrigado a deixar todo o dinheiro dele para a mulher lidar com as finanças. Vocês estavam comentando sobre isso. Mas é que eles são bem desenvolvidos, né? Deve ter educação financeira na escola. Com certeza.
E, por exemplo, assim, não quer dizer que o homem não participe, né? Por exemplo, até quando a gente tava comentando isso, o Felipe tava dando uma risadinha ali no fundo. Esse podcast é pra nós mulheres, é pra nós falar como nós somos... Isso. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Porque realmente, lá em casa, né? Um exemplo, né? Quem organiza mais a planilha, até porque o meu dia a dia é isso. Então, quem tá ali com a planilha mais aberta, organizando, vendo, a gente tem isso aqui pra pagar e tal, sou eu. Mas não significa que o Felipe tá à mercê. Nossa, o Felipe não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Não, ele sabe de tudo do que tá acontecendo, só que eu tomo frente. Então, eu falo que para alguns casais, tá tudo bem. Se uma pessoa, ela tem uma iniciativa maior de organizar, né? De gostar mais disso, né? A gente tem que aproveitar, de fato, os pontos fortes de cada casal, né? Isso. Por exemplo, é algo que investimento eu não me meto, né? Investimento eu falo, a gente vai investir, vamos investir isso aqui por mês, ok, mas aonde ali ele vai alocar, é com ele, né? Decide. E isso que você comentou também, dessa parte de as mulheres, elas serem mais... tendo uma segurança maior, né? Isso eu nítido. Vejo ali pelo meu relacionamento, assim, é totalmente nítido. Eu sou eu quero, assim, sempre colocar ali na segurança, né? Totalmente conservador, meu perfil. E o Felipe já é um pouco, não, vamos colocar aqui um pouquinho, aqui, ó, também eles vão colocar um pouquinho em renda variável e falar, ai, não, será? Então, isso, o que a gente tem que fazer, né? Aproveitar esses dois lados do casal. Então, muitas vezes os casais, né, eu atendo bastante casais, e eu vejo que muitos casais têm essa diferença. E essa diferença, às vezes, gera discussão, gera um atrito. Que, na verdade, é ótimo ter essas diferenças, porque aí vocês não ficam focados, né, só num lado, só numa coisa, vocês veem duas possibilidades, né? Tem dois olhares diferentes. Então, a gente tem que aproveitar essas diferenças. Não pegar essas diferenças e, vamos discutir sobre isso, né? Então, isso também é muito legal quando eu trabalho, né? Não só com casais também, mas eu sempre falo que casais têm a minha paixão, assim, porque é de fato a minha realidade, né? É a realidade que eu vivo, é onde eu iniciei, que foi depois do casamento, assim. Então é algo que eu gosto muito, né? De trabalhar, assim, com casais. Mas é muito importante isso. E eu acho que a mulher, ela é mais organizada, até por... É dela, é da mulher isso, porque ela mantém a organização da casa. Ela é uma administradora já, porque ela administra a casa, ela administra os horários, ela administra a alimentação, ela administra o funcionamento da casa. Então, quando ela precisa administrar uma planilha, quando ela precisa organizar, ela vai se sair melhor, né? E eu acho que o dinheiro é fonte de brigas, né? E faz parte das brigas dos casais. Eu vejo lá, por exemplo, no escritório, olha, vou investir esse dinheiro, mas minha esposa não pode saber. Porque se ela souber, ela gasta tudo. E às vezes tem muito envolvido aqui, como diz a Tamires, por trás do dinheiro, que a esposa gasta porque não sabe onde você gasta. Às vezes ela gasta para frear um gasto teu. Também. Para tentar recuperar ali, tomar umas rédeas de alguma coisa que você não deixa ela ter. Isso que por isso que é importante o casal estar bem unido e fazer... E alinhado, né? Alinhado. Eu vejo bastante isso nesses podcasts e conteúdos na internet, eu vejo muito isso. Que o casal prospera quando ele está alinhado e tem uma relação aberta sobre o dinheiro dentro de casa. E eu acho que é aí que começa a encrenca, quando um não sabe o que o outro está fazendo ou está escondendo, fazendo caixa 2. Até brinquei na última reunião, eu falei assim, amor, você tá fazendo... sobrou um pouco de dinheiro do Vitor nas nossas contas no final do mês. Eu falei, amor, você tá fazendo um caixa 2, eu não tô sabendo. Daí ele falou, você também. Eu falei, não, caixa 2 é quando sobra, não quando falta. E é isso, falta de conversa, falta de conversar, tem que ser sincero, tem que ser honesto, tem que abrir o jogo. Necessidades diferentes também, mulher e homens têm necessidades diferentes, né? Nós, por exemplo, eu tenho o meu gastinho com a minha unha toda semana, que é um gasto que o Vitor não tem, por exemplo, né? E que não opina. E não opina, e nem pode, ele tem que ficar quieto, porque, né? Isso é pra manter, né? O padrão de qualidade. Sim, exatamente. Né? Então, mas é importante, o casal tem que ter, né? Até porque, por exemplo, nesse caso que eu falei, esse esposo, ele tava ganhando menos na empresa e a mulher não sabia.
Ele não queria contar que estava com dificuldades financeiras e colocou a culpa que a mulher gasta muito, mas a mulher gasta porque ela acha que o seu patrão continua alto, né? Então, na verdade, pra mim, ali a conversa entre o casal, falando de organização financeira, é o que faz a família prosperar. Individualmente falando, a gente consegue fazer investimentos diferentes. Então, primeiro eu atendo o esposo, depois a esposa, e a gente faz 2 planos diferentes, até porque eles vão se aposentar em épocas diferentes, eles têm necessidades diferentes, têm gastos diferentes, não tem problema nenhum. Mas se a família quiser prosperar, precisa estar alinhado, precisa saber. Né? Eu tenho várias perguntas, mas assim, perguntas daquelas, sabe aquelas polêmicas? Sim. Que a gente vai fazer no próximo episódio, porque nós vamos fazer parte 2, porque esse podcast está muito bom e tem muita coisa ainda pra gente conversar. E antes de finalizar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui com a gente no MigaCast desde o início do projeto. Mercado Vasco, Supermercado Vasco, o melhor mercado de Irati, tá com a gente no MigaCast, nosso patrocinador. Farmabim, Farmácia e Manipulação, também é nosso patrocinador aqui no MigaCast. Angiolife, Clínica Inteligente, também é nossa patrocinadora, tá aí em Irati, com um conceito novo em atendimento clínico, atendimento médico muito legal. Entre nas redes sociais e conheça um pouco mais da Angiolife. Panca Materiais de Construção também é nosso patrocinador oficial. Maior loja de materiais de construção aqui da cidade, uma loja que está aí há muitos anos, construindo o sonho de muita gente. E iFood também, o melhor delivery do Brasil, também é nosso patrocinador oficial. Quem não tem o aplicativo, baixe agora o seu app, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitos cupons de desconto, mas já que nós estamos falando de economia e dinheiro. iFood é aí campeão em cupons de desconto para você economizar. Então, gente, até o próximo episódio, que nós vamos continuar com as nossas convidadas para a gente falar mais sobre dinheiro e tem umas perguntas bem legais que eu quero fazer para vocês. Então, amigas, fiquem aí e assistam semana que vem, tenho certeza que vocês vão amar.